Bom dia, meus queridos e queridas, alunos aí da Padrão, saudade de vocês, segundos anos. Como vocês já devem estar na tela aí, sem perder tempo. Tema do vídeo dessa semana, então, correção da atividade 1 do PET 2. Demorou, galera? Tô aí projetado aí com o PET, então, para ficar mais fácil a gente entender. Qual que é o tema, então, dessa primeira atividade, dessas primeiras aulas, galera? É a construção do processo de independência do Brasil. O que isso significa, galera? Que no caso do Brasil, a independência, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos, nas três colônias inglesas que geraram os Estados Unidos, é muito bem diferente das independências dos nossos vizinhos aqui da América Espanhola, que se fragmentaram em várias repúblicas. A independência do Brasil vai ter um caráter único e excepcional aqui na América num todo. Por quê, galera? Por uma série de motivos. Primeiro, lembrando um pouquinho das aulas passadas. O Brasil foi sede, a partir de 1808, do Império Português. Ou seja, é a primeira vez que nós temos na história moderna a transferência da capital, do centro de um império, para uma colônia, ou seja, a metrópole portuguesa, devido às guerras napoleônicas, às invasões, a invasão de Portugal por Napoleão, se viu obrigado, como um plano arquitetado junto com os ingleses, para vir ao Brasil e estabelecer aqui, conseguir manter a soberania e a monarquia de pé daqui do Brasil. E esse período joanino, ou seja, período joanino porque é o período, então, que Dom João VI governa o Império Português do Brasil. Ele trouxe uma série de importantes transformações para o Brasil. É disso que o primeiro texto traz. Ou seja, o Brasil, então, era uma colônia, vilas pequenas, e aí do dia para a noite, literalmente, desembarca a corte. 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, em algumas estimativas, desembarcam, por exemplo, no Rio de Janeiro. Isso muda completamente a nossa cara. Por quê? Essa corte ela tem desejo de consumir coisas. Então, desde produtos que não existiam aqui, então vão ter que ser importados, então muda completamente o mercado, até, por exemplo, consumir cultura, espaços de lazer, espaços de sociabilidade. Nesse período, o Brasil ele experimenta também com a abertura dos portos, ou seja, a abertura dos portos é uma abertura comercial. Antes só podia fazer comércio da colônia com Portugal, agora as nações amigas poderiam então fazer comércio com o Brasil. Então o Brasil se abre, e se abre para novas ideias, para novas perspectivas, e se moderniza, entre aspas, daquilo que os portugueses entendiam como uma cultura dominante, padrão, para eles dentro desse eurocentrismo. Beleza? O que acontece então, gente? Os comerciantes, sobretudo os portugueses, eles têm uma. Brasileiros, desculpa. Eles têm, sobretudo, uma mudança significativa do seu patamar. Ou seja, tem totalmente uma mudança, então, da forma como se relacionava com essa metrópole. Experimentou mais liberdade. O pacto colonial ele foi rompido com, com a vinda da família real para cá. O que acontece, pessoal? Para a gente entender a independência e essas revoltas, então, e as atividades estão pedindo. Ou seja, aqui ainda não entrou especificamente na independência. Ou seja, mas o que nós temos aqui? Você já tem grupos, por exemplo, como em Pernambuco, de antes de 1822, que vai ser a independência, entre aspas, oficial, 7 de setembro de 1822, reivindicando, trazendo outras perspectivas para com relação a Portugal. Por exemplo, a Revolução de 1817 em Pernambuco é interessante porque Pernambuco historicamente sempre foi um espaço difícil controle para o governo central, e depois a gente vai ver no Império também vai ser. Por quê? Pernambuco vai ser um local muito afeito a ideias republicanas. A Revolução de 1817, por exemplo, está sendo trabalhada aí antes da independência do Brasil. Ela, por exemplo, ela entra na onda das independências da América Espanhola. Ou seja, esses pernambucanos começam a contestar esse domínio, monopólio comercial, a falta de liberdade, e trabalham para o rompimento, para uma autonomia e um projeto republicano para separar o Nordeste do Brasil. Olha que interessante. Importante lembrar, pessoal,
E lá em 1789, já existia um plano aqui em Minas de separação de Minas e de Portugal. Ou seja, você tem, ao longo da história desse período colonial, movimentos que contestam e que visam se separar do Brasil. Separar de Portugal. A Revolução Pernambucana é um desses momentos. Então não se esqueçam disso. Tem interpretações, por exemplo, que tratam do seguinte. Que a independência do Brasil, já indo para a atividade 2, pessoal, é uma independência conservadora. Por quê? Porque ela conserva a estrutura de dominação portuguesa. Como assim? Tem uma revolução em 1820 em Portugal, chamada Revolução Constitucionalista do Porto, que faz com que o Dom João VI tenha que aceitar uma Constituição. A corte portuguesa, depois que tem a desocupação de Portugal pela França, exige o retorno de Dom João VI, por uma questão de status, de orgulho nacional, dizendo como assim, nossa, que absurdo que é o Império Português ser comandado fora de Portugal, numa colônia, numa terrinha que os portugueses julgavam ser pior do que Portugal. Então tem uma ameaça ao rei de Portugal, falando assim, Dom João, ou você volta para Portugal, ou você perde teu cargo. Qual que é a saída que eles encontram, os portugueses? Dom João VI volta com a corte, saqueia os cofres do Brasil, leva quase toda a riqueza que tinha aqui para Portugal e deixa no cargo o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente, ele não era rei. O que acontece? Quando Dom João VI chega em Portugal, a corte portuguesa, que perdeu muita grana com essa abertura comercial durante o período joanino, exige de Dom João VI que seja restabelecido o pacto colonial, que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Isso gera, obviamente, briga aqui no Brasil. É fundado um partido brasileiro dessa elite comerciante. Eles pressionam o Dom Pedro e chegam a essa proposta. Dom Pedro, vamos separar de Portugal. Com você, imperador. A gente mantém a estrutura, ou seja, dominação por parte dessa elite, mantém a escravidão, mantém o latifúndio, mantém essa ordem de dominação e mantemos, então, o Brasil sob o nosso controle, agora separado de Portugal. Beleza, pessoal? Então, gente, essa atividade, então, a 2, é mais para se pensar o seguinte, a questão do conceito de pátria, que está errado no PET, de 1822. Ou seja, essa questão, então, das cortes de Lisboa, querendo, então, que o Brasil, digamos, aderisse, voltasse a ser uma colônia. Então, o que está se dizendo? É o seguinte, como é que o artigo se posiciona em relação à separação de Portugal? Dizendo o seguinte, olha, que nós somos brasileiros, nós temos pátria, temos Constituição, temos rei e temos liberdade para conservar as leis. É isso. Dizendo o seguinte, olha, agora separado, nós temos tudo, ou podemos construir tudo que um país civilizado tem. É isso que ele está clamando, olha, brasileiros, a gente tem condições de construir isso. Quando ele diz, olha o texto, ó. Ainda nenhum brasileiro disse, eu não quero Constituição, nenhum exclamou, também separemos, mas assim. Mas o que ele está dizendo, olha, que alguns deputados, os brasileiros todos gritaremos unânimes, que nós temos pátria, temos Constituição, temos rei, ou seja, que é fundamental se separar de Portugal por causa disso. Beleza, pessoal? Enfim. E o último, pessoal, o último exercício, importante para vocês entenderem o que é o conceito de pátria na época. Pátria era o local de nascimento. Depois, no século XIX, com a construção dos Estados Nacionais, esse termo ele cresce e ele ganha os contornos que é hoje, essa ideia de pátria ligado à nação. Beleza, meus queridos? Qualquer dúvida, vocês me mandem aí nos grupos. Tamo junto, grande abraço. Retorno semana que vem para corrigir a atividade do PET 2. Grande abraço, tamo junto.